Pega carona na cauda do capeta, pega a professora, risca de caneta. E caralho, começou. Roda a vinheta aí, vai lá. Fala aí, galera, bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 23 de janeiro de 2019, quarta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 9 horas e 18 minutos. Muito bem, esse é o Absurdos Bíblicos. Eu vou falar hoje sobre a viagem do impossível, tá? Ou melhor, a viagem do absurdo, né? Vocês vão ver aí, essa é a parte 27 e vocês vão ver a viagem do absurdo. Vamos lá, eu vou abrir aqui, eu vou acompanhar, eu quero que vocês acompanhem. Eu vou ler alguns versículos aqui e esperar essa boa vontade aqui. Ah, tá aqui. Vamos lá. Olha só, Atos 9, versículo 9, não, perdão, Atos 8, versículo 29 em diante, olha só. E disse o Espírito a Felipe: chega a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto? O profeta: de si mesmo, de outro, ou de algum outro. Aí vai. Aí, então Felipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura e anunciou a Jesus. Vamos avançar aqui para o versículo 39. Aí ele se batiza, aquela coisa toda, olha só. E quando saíram da água, o espírito pombo, que se chama de espírito do Senhor, arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Muito bem, gente, hoje vamos ver porque a viagem do absurdo. Olha que interessante. Primeiro, o tal espírito pombo pede para que Felipe vá até Gaza, que estava deserta. Ele vai e encontra ali um eunuco, tá? Que provavelmente era um tesoureiro da rainha, ou qualquer, mas ele é um administrador, ou ele era um alto oficial do governo da Etiópia. No caso era Etíope, então Etiópia. Nessa época, Etiópia não era a Etiópia que é hoje, tá? Era uma nação poderosa na época, tá? O que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre, já que nós estamos falando sobre absurdos bíblicos, vamos falar um pouquinho do absurdo aqui? Como é que esse espírito pombo, ele fala com o Felipe, mas não fala com o eunuco? Porque o eunuco já tinha uma religião, certo? E o cristianismo gosta de usar isso aqui para dizer que religião não salva, tem que aceitar Jesus. Mas outros textos, a gente fala que tem que confessar, que eles chamam, né? Só que outros textos também mostram que esse negócio de aceitar Jesus não tem base no próprio evangelho, que eles chamam de evangelho, né? No meu vídeo, a maior mentira protestante, eu abordo sobre isso. Tá? Então, gente, o que acontece? Tive que jogar o telefone pra lá, que agora não vou entender nada. Só a pessoa ficar ligando de propaganda, eu não quero saber de propaganda, não. Olha só. Então esse espírito não fala com ele. E a própria Bíblia mostrando o seguinte: antigamente as pessoas diziam que ouvia espíritos, e é só alguns. Porque o nome disso, gente, é esquizofrenia.
Pessoa que diz que ouve espíritos, ouve isso, acredita em mundos paralelos, isso é esquizofrenia. A própria Bíblia mostrando que esse Deus é uma loucura, tá? Que se esse Deus fosse poderoso, primeiro, ele não mandaria Filipe falar com ninguém, tá? Esse Deus manda recado. Não, ele não precisaria de pombos correios, já que o espírito pombo precisa de um pombo correio, né? Esse espírito pombo é muito inútil, né? Era só ele vir e falar, era só chegar, se apresentar e falar com o eunuco diretamente. Muito bem. Nem todo mundo tinha acesso às chamadas escrituras, que eles chamam, os judeus chamam de Tanar. Nem todo mundo tinha, que tinha o sacerdote. O eunuco, por ser um funcionário do governo, talvez tinha acesso a isso. Tá, aí tudo bem. Agora, o que a Bíblia está falando? Que ele estava indo a Jerusalém para adoração. Significa o quê? Que ele era um praticante do judaísmo. Poderia ser um prosélito, ou seja, um recém-convertido ao judaísmo. Estou falando pelos textos. Estou falando que essa história que aconteceu, não, estou mostrando que dentro dos textos vamos ver os absurdos, para depois chegar no pior, que é a viagem do absurdo, que é o arrebatamento de Filipe, tá? Então, só para você considerar e usar um pouquinho mais a cabeça, o raciocínio, para ver que a história mesmo é ridícula. A história não bate com a realidade. A história é tosca. Entendeu? Aí ele vai falar. E outra coisa, ele está lendo o Isaías, ele pergunta: de quem fala isso? Bom, se for um prosélito, provavelmente terá dúvida, realmente. Mas se for um judeu já, vamos dizer assim, já alicerçado na crença judaica, tá? Firmado desde de longo tempo, ou desde a infância, se for um judeu mesmo, ou alguém convertido ao judaísmo há tempo, o que vai acontecer? Melhor, há tempos, se for essa pessoa, ela jamais terá dúvida, porque a passagem que ele está lendo é sobre Isaías 53. Todo judeu sabe a quem se refere Isaías 53. Não é Jesus. A tradução fala. Eu vou deixar na descrição. Se você estiver vendo o meu vídeo pelo Facebook, clica no vídeo que está no YouTube. Se você estiver vendo pelo Facebook, eu sempre deixo os links desse mesmo vídeo, tanto dele no Facebook e no YouTube. Aqui na descrição tem o link desse mesmo vídeo no YouTube. Eu estou falando para quem está vendo pelo Facebook, tá? E lá tá na descrição, eu vou deixar o vídeo, tá? Que no Facebook tem uma palhaçada que, se você colocar muito link, eles bloqueiam. Muito bem. Eu vou deixar aqui o link. Se você quiser estar aqui no YouTube, não tem problema, é só ver aqui embaixo que você clica. De um judeu, porque quem sabe interpretar melhor o próprio livro são as pessoas que fizeram o chamado Antigo Testamento, que não é antigo para eles, é um livro feito de judeus para judeus. A quem se refere Isaías 53? Não é Jesus. Esqueçam. Isso é babaquice, palhaçada que o cristianismo inventou. Então, se fosse um judeu há muito tempo, ele não teria feito essa pergunta. Um prosélito talvez tenha, mas tudo bem. Aí ele mostra que foi Jesus, aquela mentira toda, para poder encaixar o zumbi judeu no chamado Antigo Testamento, para dizer que se cumpriu. Não cumpriu coisa nenhuma. Muito bem. Agora começa. Aí ele batiza o eunuco, e quando ele menos imagina, o que acontece? Diz que o espírito pombo arrebatou a Filipe. Agora começa. A palavra arrebatar, eu tenho o meu amigo, o Wellington Lins, ele falou, fala sobre esse teletransporte. Nem foi um teletransporte. A palavra aqui, estou usando pela interpretação de texto, tá, gente? A palavra aqui, ó, deixa eu ver aqui, é harpazo, a palavra grega que está ali, tá? Pelos manuscritos é essa, que significa agarrar, significa arrancar, puxar, tomar a força. E no caso de pessoas, significa tomar para si, fugir com pressa, ou fugir com pressa, tomar para si. Ou seja, segundo a palavra que está aqui, que foi traduzida por arrebatar, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, foi que esse Espírito pegou
ele e levou, tá? Pegou e levou, tá? E fez isso, ele pegou ele e levou para lá, certo? Então significa por quê? Deixa eu te falar, a Bíblia, ela não tem nenhuma declaração à frente do seu tempo. A questão de teletransporte, de você pegar algo e fazer uma viagem de teletransporte, como nós conhecemos hoje. Hoje tem como teletransportar fótons, tá? Temos como fazer isso. Matérias ainda não, tá? Pequenas fotos ainda temos que fazer, fótons, tá? Temos como fazer, ainda já temos como fazer isso. Agora, claro, não em casa, né? Mas o que acontece? A palavra, ele pegou e levou para o outro lado. E vou falando sobre que a Bíblia, ela nunca está à frente do seu tempo, ela está limitada à ideia da época, mostrando que não é nenhum livro divino, é um livro humano. Essa ideia de teletransporte não aparece em lugar nenhum, sabe por quê? Porque é uma coisa limitada. Tanto é que, se você pegar os textos anteriores, nós pegarmos os textos que vêm lá de Gênesis e vai seguindo a Bíblia, nós veremos Deus desceu, Deus passeou. Por quê? Porque eles não tinham essa noção. Eles não tinham essa noção de algo tipo assim, você pegar algo, fazer aquilo desaparecer e aparecer em outro canto. Seja separando os átomos e reagrupando em outro lugar. Não tem essa ideia de teletransporte na Bíblia, não tem. Por quê? Porque essa ideia é uma ideia mais futurística. É uma ideia mais, ou melhor, uma ideia recente. É uma ideia mais atual. Não é uma ideia da época. Eles não tinham essa noção. Eles não tinham. Então mostra que a Bíblia, ela é um livro puramente humano, com ideias de um povo limitado, que tentaram dar conotação espiritual a coisas que eles não compreendiam. Só isso. Mas muito bem. Então ele pega, olha só, tentem não rir, tá, gente? Ele pega Filipe, provavelmente estava ali próximo a Gaza. A distância de Azoto, melhor, de Gaza para Azoto são 25 quilômetros. Ele pega e leva até Azoto. Azoto hoje chama-se Asdod. Essa cidade existe até hoje, tá bom? E dali ele vai pregando até Cesareia. Não, é a viagem do absurdo, gente. Olha o que Deus faz. Deus pega o cara e leva ele pra lá. Ele arrebata, ou seja, ele tomou pra si, ele pegou, ele segurou, levou, tá? O espírito, não sei como é que o espírito faz isso, né? Porque não tem mão, mas pegou, tomou com força, levou. Segurar com força, tá? Essa palavra muito também usada de arrebatar, é muito usada também para aves de rapinas que capturam uma presa. Essa palavra arrebatar também significa isso: capturar, pegar, segurar, levar. O que acontece? Esse espírito pombo leva o cara para ele ir pregando o evangelho até chegar em Cesareia, melhor dizendo, para chegar em Cesareia. E o mais engraçado que, por que esse Deus não vai e fala? A própria Bíblia mostrando que Deus, ele é imaginário e inexistente, é fruto de maluquice. Porque isso aqui, quem escreveu isso aqui? Lógico, o Novo Testamento é a invenção de Roma, né? Porque não tem Deus nenhum falando, gente. Deus é uma construção humana. E o próprio Novo Testamento mostra isso. Claro, o Antigo Testamento, quando eu falo para vocês, para entender o Antigo Testamento, você tem que ver o que o judeu fala, é questão de interpretação, tá, gente? Não é que aquilo ali tem validade, mas você quer entender o que o texto fala, veja o que o judeu fala. Por isso que eu falei sobre deixar a interpretação de Isaías 53, o que os cristãos fizeram. E vocês vejam de que ele está falando. O cristianismo, além de ser mentiroso, é um plágio do plágio ainda distorcido. Terrível. Mas muito bem, voltando aqui, porque já quero terminar, que já são 14 minutos e está demorando pra caramba já. Então, gente, olha só, ele pega, leva o Filipe pra lá, e pra poder o quê? Pra poder apenas ele ir pregando, gente. Eu te pergunto, se esse espírito do Senhor, que eu chamo de espírito pombo, ele pode pegar o Filipe para poder pregar o evangelho, por que essa porra desse Deus não pega os crentes quando estão ameaçados e tira do lugar de perigo, hein? Deu no jornal hoje que um pastor, motorista de aplicativo, foi morto. Por que esta porra desse Deus
Não tô nem falando livrar outras pessoas. Não pegou e tirou ele de lá, hein? Mostrando que esta coisa aqui, meu filho, é mentirosa. Por isso que é a viagem do absurdo. E os crentes viajam na maionese achando que isso existe. É que nem a abertura do Mar Vermelho. Ah, Deus abriu o Mar Vermelho. Abriu coisa nenhuma. Por que não abriu os portões de Auschwitz? Hein? Ah, porque Deus protege. É cada besteira que eu ouço. Eu ouço tanta besteira, mas tanta besteira, que a pessoa fala, ah, porque Deus protege e ninguém entra. Casas de crentes sendo invadidas, crentes morrendo e Deus não faz nada. Bem-vindos à realidade. Não existe espírito pombo arrebatando ninguém, tirando ninguém de lugar nenhum, protegendo ninguém. Isso é conversa para boi dormir, tá bom? Então, a viagem do absurdo. E o crente vai viajar, o religioso que acredita nisso aqui, ele viaja assim, viaja na maionese. Então, gente, brincadeiras à parte, mais um mito bíblico, mais uma besteira detonada, e farei outros absurdos de bíblicos, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau. Os cristãos gostam muito de usar o Salmo 53 da Bíblia, né? Onde diz que diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Pois é. Se até os tolos dizem isso, imagina os inteligentes.